Estamos no ar, então bom dia a todos. Declaro aberta a reunião das comissões permanentes dessa semana. Temos quórum por hora na Comissão de Justiça e Redação. Então, dando início aos trabalhos, vou pedir que hoje, extraordinariamente, o colega Mozart possa fazer a leitura da ata, que o Márcio está com um probleminha na garganta aí. Ata número 14 de 2022. Aos 25 dias do mês de abril de 2022, na sede do Poder Legislativo Municipal de Lajeado, realizou-se a 13ª reunião ordinária das comissões, com os seguintes presentes: vereadores Marcelo Xavier do Amaral, Adriano Rosa, Heitor Luiz Rope, Ana Rita Silva Zambuja, Alex Schmidt, Paula Thomas, Antônio Marcos Schaeffer, Carlos Eduardo Ranzi, Mozar Pereira Lopes e Márcio Dalcin. Assessores: Ivan Alexandre Hagman, Joana de Souza Fleck, Fernando Fernandes de Aguiar, Fernando Dalazen, Felipe dos Santos, Oliker João Soares dos Santos, Francine Gabriele Baldi e Guilherme Basso. Assessora de imprensa: Jaqueline Bacher. Assessor jurídico: Dr. Gustavo Heinen. Assessoras de plenário e comissões: Nicole Thaís Dias e Vanusa Adriana de Rosso. Deu-se início à reunião com a leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Presidindo a reunião, o presidente da Comissão de Justiça e Redação, Alex, colocou em pauta o PL 0460222, que autoriza a concessão de subsídio orçamentário à tarifa de transporte público coletivo urbano, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 e para reduzir o impacto do aumento dos insumos, e autoriza a abertura de crédito suplementar. Márcio leu a mensagem justificativa do projeto. As comissões deliberaram pela legalidade e prosseguimento. PL 0480222, que altera o anexo da Lei Municipal 11.298, de 13 de janeiro de 22, que aprovou o calendário de eventos do município de Lajeado para o exercício 2022. Márcio leu a mensagem justificativa do projeto. As comissões deliberaram pela legalidade e o prosseguimento do projeto. Veto ao CM 090222. Márcio leu o veto. Ranzi solicita parecer jurídico. As comissões decidiram atender a solicitação do vereador. Projeto fica com o jurídico. CM 0310222, que institui o programa Adote uma Nascente e dá outras providências. O assessor jurídico Gustavo solicitou mais uma semana para apresentar o parecer jurídico. As comissões decidiram atender a solicitação do assessor jurídico. CM 0320222, que altera a Lei Municipal 10.894/19, que disciplina sobre a atuação do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores e dispõe sobre a criação de políticas de proteção e controle populacional de animais no município de Lajeado. Márcio leu a mensagem justificativa do projeto. Alex solicita parecer jurídico. As comissões decidiram atender a solicitação do vereador. Projeto fica com o jurídico. CM 0130222, que denomina de Rua João Pedro Rentz, a Rua L21, localizada no loteamento Morada da Colina, bairro Floresta, Lajeado. Márcio leu a mensagem justificativa do projeto. As comissões deliberaram pela legalidade e prosseguimento do projeto. CM 0340222, que denomina de Rua Valmiro Rentz a Rua A21, localizada no loteamento Morada da Colina, bairro Floresta, Lajeado. Márcio leu a mensagem justificativa do projeto. As comissões deliberaram pela legalidade e prosseguimento do projeto. CM 0350222, que regulamenta a concessão de títulos lajadenses. Márcio leu a mensagem justificativa do projeto. Alex solicita parecer jurídico.
As comissões decidiram atender a solicitação do vereador. O projeto fica com o jurídico. Sem mais assuntos a tratar, o presidente da Comissão de Constituição, de Justiça e Redação, Alex Schmidt, deu por fim a reunião e assim a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Ata em discussão. Não havendo, então, aprovada a redação da ata, passamos à nossa pauta de hoje. Primeiro projeto de lei é o PL 49, que autoriza o município de Lajeado a doar um terreno urbano para João Pedro dos Santos e a receber em doação um terreno urbano de propriedade de João Pedro dos Santos. Tens aí, Moza? Pedir para o vereador Moza, então, fazer a leitura da justificativa. Justificativa ao projeto de lei 049-22. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar um terreno urbano de sua propriedade, matriculado sob o número 34.906 no Registro de Imóveis de Lajeado, a João Pedro dos Santos, e a receber um terreno urbano de propriedade de João Pedro dos Santos, matriculado no número 34.905 no Registro de Imóveis de Lajeado. O presente projeto de lei visa corrigir equívoco administrativo ocorrido quando da outorga da escritura do lote 34.905 ao senhor João Pedro dos Santos, que foi um dos beneficiários da Lei 8.502/10, que autoriza conceder remissão de créditos decorrente do fundo habitacional e outorgar a escritura pública. Na oportunidade, o senhor João Pedro titulava contrato de promessa de compra e venda anexo, no qual constava como sendo o legítimo possuidor do terreno constituído pelo lote 14, setor 10, quadra M, matrícula 34.906, do loteamento popular Santo Antônio 4. No entanto, em algum momento durante o processo de outorga, autorizada pela Lei 8.502/2010, ocorreu o equívoco que acabou acarretando em escriturar imóvel errado em nome do senhor João Pedro. O equívoco acima mencionado ocorreu em 2016, contudo, só foi detectado em 2020, quando foram a protesto débitos relativos ao IPTU de imóvel que está em nome do senhor João Pedro, matrícula 34.905, porém, não é ocupado por ele. Vale frisar que o procedimento proposto nesse projeto de lei está embasado em parecer da Procuradoria do município, a qual buscou inclusive orientação junto ao setor competente, tabelionato Klein, responsável pela escrituração do imóvel do município, quanto à maneira mais apropriada para resolver essa situação. Além disso, vale esclarecer que os imóveis envolvidos nesse processo foram avaliados pela Comissão de Avaliação de Imóveis, conforme a ata 02/2022-2. Por fim, diante dos fatos previamente narrados, tem-se evidente intenção da administração em simplesmente sanar o vício ocorrido e assim destinar a quem de direito os imóveis envolvidos, possibilitando, além de tudo, a regularização do contribuinte perante o fisco municipal. Diante das argumentações acima, solicitamos apreciação e aprovação pela Casa Legislativa. Atenciosamente, prefeito Marcelo Calmo. Em discussão. Eu vejo bem tranquilo isso aí, porque é uma correção de uma matrícula do 34.905 para 906. Houve o equívoco e agora apenas está se corrigindo, né? E está bem claro, explícito que houve um equívoco, até que o IPTU ele estava pagando do imóvel errado, né? E o outro ficou em aberto. Então, é um projeto bem tranquilo, mas necessário. Mais alguém? Não havendo em deliberação, na Comissão de Justiça e Redação, então... vereador Márcio, com a palavra. Pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Acompanho. Eu também.
Próximo item da pauta, o veto ao CM 009, hífen 02 de 2022, que acrescenta o artigo 26A, a Lei Municipal 5.840 de 96, que institui o Código de Posturas. De imediato passo a palavra ao Dr. Gustavo, que É esse que está na ordem? ia fazer parecer. Oi? Eu achei que não era esse. Não, os da Ana a gente segurou porque ela não vai ver. Bom dia a todos. Só esclarecendo, doutor Gustavo, um instantinho só. Só esclarecendo aos colegas, a vereadora Ana mandou uma mensagem que não está muito bem hoje pela manhã, pediu que nós mantivéssemos em mesa os projetos de autoria dela. Tá? Então, se os colegas não se opuserem, vamos atender o pedido da vereadora Ana para apreciá-lo semana que vem. Por favor. Bom dia a todos. Presidente, eu recordo que na apreciação do projeto que foi aprovado pela Casa, o parecer da assessoria jurídica, e, se eu não me engano, com um voto favorável do presidente, era pela ilegalidade do projeto. Mas a fundamentação que embasou a ilegalidade à época não é a mesma que consta hoje nas razões do veto. A fundamentação hoje das razões do veto é tão somente o vício de iniciativa. O que diz, em suma, o veto, o ponto central dele? Aqui reside o vício formal de iniciativa do processo legislativo, uma vez que acaba por adentrar no âmbito da estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública, uma vez que impõe obrigatoriedade e forma de conduta nos serviços atrelados à Secretaria Municipal e dispõe sobre a organização de serviços públicos. Em suma, o que diz o veto é que a Câmara de Vereadores não teria legitimidade para legislar a respeito da situação invocada na lei que foi aprovada. À época, quando foi analisada a lei, nessa questão da iniciativa, nós concordamos que havia, sim, legitimidade da Câmara de Vereadores para legislar a respeito. E o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido, nessa questão específica de atribuições e funções de secretarias, ele tem decisões bastante divergentes entre as câmaras. É o que o vereador Márcio costuma chamar de zona laranja, né, vereador? E mantendo, então, nesse sentido, mantendo o posicionamento e mantendo a coerência com pareceres anteriores, inclusive, lembrando aquele projeto do vereador Márcio do recapamento asfáltico, tendo essa divergência jurisprudencial, o parecer é pela ilegalidade do veto, porque não se está criando nenhuma nova atribuição à secretaria. A atribuição de instalação de lixeiras já existe. Nós não estamos criando esse mecanismo e dando essa função ao Poder Executivo. Então, somente está se regulamentando de que forma isso vai acontecer. Então, uma vez que não se está exorbitando a competência do que dispõe o artigo 61 da Constituição Federal, o parecer é pela ilegalidade do veto, na medida do que foi exposto agora. Em discussão? Sigo o parecer do Dr. Gustavo pela ilegalidade do veto. Se me permite, Gustavo, vou divergir. Eu realmente, quando nós analisamos, a gente teve essa linha de pensamento, né? Mas agora, lendo as razões do veto, eu entendo que extrapola também a questão do vício de iniciativa, em função de que tu vai estar definindo em lei, sem a autorização do Executivo Municipal, a implantação de lixeiras em áreas. E aí eu volto a dizer, não é a questão da área pública em si, mas a área de propriedade pública, né, do Estado, que me parece uma ingerência que teria esse vício também, no sentido de proposição de política pública. Né? E as razões da ilegalidade, principal à época, era exatamente essa. Isso Nós aí. não falávamos em vício de iniciativa, mas falávamos nessa ingerência indevida em áreas
que não são de propriedade do município, né? Que é o ponto número 1, digamos assim, que me parece que continua persistente a ilegalidade, mesmo que as razões do veto não tenham atacado esse fundamento em si, o fundamento que eles atacaram com relação ao visto de iniciativa parece que também é tocado, mas como tu disseste, tem jurisprudência para os dois lados, né? Então é realmente uma questão de posicionamento de visão. Então meu voto vai pela legalidade do veto. Acompanho o presidente pela legalidade do veto. Então, decisão pela legalidade do veto com o voto contrário do vereador Márcio. Obrigado, Gustavo. Nós temos, então, aí o CM 31 e o 32, que são de autoria da vereadora Ana, que ela, então, pediu que ficasse em mesa, em função de ela não poder estar presente hoje. Os colegas concordando, daí nós já conversamos sobre isso, né? Ficam para a semana que vem, ficam adiados. O próximo, então, que nós temos em pauta é o CM 035, que regulamenta a concessão de títulos lajadenses. Esse também foi para aparecer, né, doutor Gustavo, e só teremos, em função da Lei Complementar 95, ajustes de redação, né, que ainda não foram finalizados. Então, eu consulto os colegas, até porque a vereadora Paula também não está aí hoje, se nós podemos permanecer com ele em mesa para finalizar esses ajustes? Sim. Pode ser? Ele não foi ajustado por qual motivo? Não vi a emenda ainda. Não recebemos. Tu recebeu, a comissão ainda não. Bom, enfim, mais um motivo, podemos avaliar isso aqui junto já, Gustavo, da emenda, né? E aí a gente já faz o ajuste geral. Não foi feito o ajuste porque realmente não... O Gustavo está com 3 pareceres essa semana, também não consegui ajudá-lo, acabou ficando sem nós sentarmos para ver a redação, né? Qual é a parte que precisa de ajuste de redação? Estrutura da lei. Aí ela dá um pouquinho mais de trabalho, né, para conciliar com a redação da Lei Complementar 35. Digamos assim, colocar os assuntos na estrutura que a Lei Complementar exige. Na realidade, não me parece que muda essencialmente o teor, a não ser por um artigo específico, daí que a vereadora Paula, inclusive, está vendo, com relação a quórum de proposição, que eu particularmente tenho entendimento que não deva ser restringido para não conflitar com a lei orgânica. Então, permanecemos em mesa, então, o 35. Próximo item da pauta é o CM 36, concede o título de cidadã lajadense à senhora Carmen Regina Pereira Cardoso. Pedi para o vereador Moser fazer a leitura da justificativa. Esse é outro. Esse é outro. Aqui, ó. É esse. Mas é esse aí. Mensagem justificativa ao PL 36. Carmen Regina Pereira Cardoso nasceu no Hospital São Gabriel Arcanjo, Cruzeiro do Sul, 9 de novembro de 1943. Filha do médico Tomás Assunção Pereira e de dona de casa, Dona Tila Silveira. Morou na cidade quase 25 anos e, após a família, mudou-se para Lajeado. Estudou no Colégio Madre Bárbara e formou-se como professora das séries iniciais de História, Geografia, Moral e Cívica. Não atuou por muito tempo em sala de aula, pois desde o início de sua carreira já demonstrava aptidão para a área administrativa das escolas. Esteve na direção de várias delas. Aposentou-se na Escola Estadual Fernandes Vieira, no centro de Lajeado. Foi lá também onde recebeu um incentivo para ingressar na vida política. A primeira campanha foi feita com base familiar e com o apoio de colegas de trabalho. Como mulher, foi a primeira vereadora,
cadeira mantida por 16 anos, 89 a 2004. A primeira a assumir a presidente do Legislativo em 2000 e a primeira prefeita da cidade de Lajeado com 2 mandatos à frente do Executivo. Sua primeira gestão foi 2005-2008 e a segunda 2009-2012. Assim sendo, como justa forma de reconhecimento pelo trabalho e dedicação prestados à comunidade lajadense, é que viemos pelo presente homenagear a senhora Carmen Regina Pereira Cardoso, concedendo-lhe o título de cidadã lajadense. Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 25 de abril de 2022, Carlos Eduardo Ranzi, Mozart Pereira Lopes, Marcelo Xavier do Amaral. Em discussão? Veja bem, esse foi os 3 iniciais, né? O vereador Ranzi não se faz presente, mas depois ele pegou assinaturas. Acho que estamos em 12. 12 assinaram a proposição junto. Me ajuda, Nicole? 13. Mas independente... Bom, enfim, os proponentes são esses 3. Depois o vereador Ranzi pode explicar se os outros vão assinar junto. Pode sentar aqui. Em discussão, alguém quer fazer uso da palavra? Pela legalidade e prosseguimento do projeto. Então, em deliberação, o vereador Márcio antecipou o voto, o meu também é pela legalidade e constitucionalidade. Vereador Mozart? Sim. Então, agora que nós temos quórum da Comissão de Finanças e Orçamentos, consulto se há interesse em manifestação por competência. Não, né? Então, pelo segmento. Próximo item da pauta é o CM37, que autoriza o profissional de enfermagem a implantação da classificação de risco e manejo do paciente com suspeita de dengue. Peço ao vereador Mozart para fazer a leitura da justificativa. Te vira aí, Mozart. Já está aqui. Mensagem justificativa. É com o interesse de garantir a saúde da população do município de Lajeado que venho propor que os profissionais de enfermagem possam realizar a implantação da classificação de risco e manejo do paciente com suspeita de dengue e prescrever medicamentos básicos e solicitar exames nas unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, centros de saúde e postos de saúde. O enfermeiro, enquanto competente da equipe multidisciplinar na atenção ao indivíduo, família, comunidade, deve atuar conjuntamente com outros profissionais de saúde, com o intuito de unir conhecimento e disciplinas, com vistas à promoção da qualidade de vida e de saúde da população. De acordo com a portaria 2436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, entre as atribuições do profissional enfermeiro atuante na atenção básica estão a realização de consultas de enfermagem, procedimentos, solicitação de exames complementares e prescrição de medicação, conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor, observadas as disposições legais da profissão. A consulta de enfermagem está regulamentada pela Lei 7.498, de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem no Decreto 94.406, de 1987, que regulamenta e pela resolução do Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, número 358, de 2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem.
De acordo ainda com a Lei 7.498/1986, o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente a prescrição da assistência de enfermagem e a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. A resolução do COFEM 195/1997, que dispõe sobre a solicitação de exames de rotina e complementares para o enfermeiro, considera que para a prescrição de medicamento em programa de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, o enfermeiro necessita solicitar exame de rotina e complementares para uma efetiva assistência ao paciente sem risco para o mesmo. Com base na Lei do Exercício Profissional de Enfermagem 7.498, 25 de junho de 1986, regulamentada pelo Decreto 94.406, de 8 de junho de 1987, pela Resolução do COFEM 159/93, que dispõe sobre a consulta de enfermagem, e também da Resolução do COFEM 358 de 2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência da enfermagem. O enfermeiro exerce privativamente a consulta de enfermagem e, como integrante da equipe de saúde, realiza prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Com efeito, caso semelhante, a 20ª Vara Civil da Justiça Federal, em Brasília, julgou improcedente a ação ajuizada pelo Conselho Federal de Medicina, que impedia enfermeiros de requisitar exames complementares e de rotina conforme proposto na Portaria do Ministério da Saúde, 2488/2011, a qual aprovou a Política Nacional de Atenção Básica. As prescrições de medicamentos emitidas por enfermeiros devem ser estabelecido e vinculado no protocolo dos programas e ações de atenção básica, estabelecido no âmbito SUS. Assim, ao possibilitar aos enfermeiros de enfermagem a prática de atividades circunscritas neste projeto de lei em discussão, visa oportunizar uma maior acessibilidade aos serviços públicos de saúde, onde o paciente é privilegiado com a presença de uma gama maior de profissionais para prestar atendimento. Sala Presidente Tranquedo de Almeida Neves, 26 de abril de 22, vereador Márcio Dalcin. Em discussão? Nós temos a formação também de equipe da saúde nas comissões? Tem, mas não tem quórum. Não tem quórum nessa reunião? Não, a saúde, Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social é composta pela vereadora Ana, vereador Márcio e vereador Marquinhos. Deixa o vereador defender o projeto aí. Oi. Quer defender o projeto? Só uma dúvida. Na verdade, existe legalidade no sentido do enfermeiro poder fazer o manuseio do medicamento sem uma prescrição médica, sem um aval médico, só é a única coisa Através que me de questiona. protocolo, é estabelecido um protocolo ao aprovar a lei. E daí, por esse protocolo, o enfermeiro está autorizado. E esse protocolo, ele é feito... Pelo executivo, pelo secretário de saúde, para as áreas. Em função da demora que o executivo teve, e a Secretaria de Saúde em especial, na resolução dos casos da dengue, e os números que são apresentados, eles são muito inferiores ao número real, em função das extensas filas de espera na UPA, no HBB, nos postos de saúde, os postos de saúde sem médicos, é que a gente tomou a decisão de apresentar esse projeto de lei. Ele já existe no município de São Leopoldo. Inclusive, eu conversei com o
chefe de gabinete do secretário de Saúde de São Leopoldo, e ele me mandou os protocolos, como foi feito lá. Falei com a subseção do Corém em Santa Cruz do Sul para ver se o Conselho de Enfermagem aceita esse tipo de trabalho, e eles dizem que sim, eles estão amparados por lei. Então, o objetivo é agilizar o tratamento da dengue no município de Lajeado, em virtude principalmente da falta de médicos e das constantes e longas filas de espera nos postos de saúde. Mais uma questão. E essa medicação ela vai ser aplicada mediante a diagnóstico de dengue ou qualquer, só em base dos sintomas? Isso o protocolo vai definir. Outros municípios já têm isso? São Leopoldo. São Leopoldo. Vereador Heitor? É difícil opinar sobre um projeto desses, mas eu sei que a intenção do Márcio é das melhores possíveis, mas eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas sobre esse projeto, porque, olha, a área da saúde, eu acho que aqui se precisa buscar uma orientação, uma manifestação do CREMERS, porque, olha, a área da saúde é uma coisa delicada. E uma avaliação, um medicamento, daqui a pouco mal ministrado, a gente sabe que a dengue é assim. Eu tive a esposa muito mal, foi 3 vezes no hospital na última semana. Realmente é uma doença que judia muito as pessoas. Só que alguma avaliação, algum diagnóstico errado, a área da saúde é muito delicada. Se não há uma prescrição médica, poderá trazer sérios problemas ali na frente, se houver algum problema com um paciente, alguma família nessa área. E como é uma doença que não tem assim uma letalidade tão grande, lógico, o sofrimento é grande, a gente entende isso. E eu, sinceramente, eu gostaria de ouvir uma opinião do conselho médico, viu? Porque não é uma área delicada, né? E a gente sabe que a dengue tem algumas restrições em medicamentos a serem usados. Bom, a própria nossa colega já teve. Eu sei que a intenção é muito boa, Márcio, não é que eu sou contra o projeto. Eu tenho a preocupação com a saúde, que é uma área delicadíssima. A questão de saúde, questão de prescrição de medicamentos, exames, por quem não é habilitado totalmente dentro da área. E eu teria uma certa restrição, não dá para se basear só porque algum município usou essa possibilidade. Mas é uma opinião minha, não estou querendo, né? Eu acho que a ideia do Márcio é das melhores possíveis. A gente sabe que está... Eu entrei 3, 4 vezes no hospital, realmente superlotado, as pessoas sofrem, esperam, muita espera. Mas eu tenho um pouco essa preocupação no outro lado. Mas nós já estamos entrando na questão do mérito do projeto, né? Só uma opinião minha, pessoal. Eu tenho ainda, antes da preocupação do mérito, vereador Heitor, também concordo, né? A intenção é nós fazermos funcionar melhor o atendimento, né? Mas eu tenho dúvida sobre visto de iniciativa e competência legislativa. Então, minha sugestão seria de parecer do jurídico para ver se nós podemos legislar sobre isso. Mais alguém? Quer abrir uma segunda rodada? E não, bom, vereador Moura. Não havendo, então, em deliberação, coloco a minha proposição de parecer jurídico quanto a visto de iniciativa e competência legislativa. Acompanho. Vereador Márcio? Voto contrário. Então, com o voto contrário do vereador Márcio, fica em mesa para parecer jurídico. Só é importante a gente destacar que a gente não tem mais tempo. A situação está de extrema urgência e a gente posterga um projeto que vai beneficiar as pessoas. Mas, pelo que eu analisei ali, o vereador Márcio, a autorização legislativa já tem, né? Se os médicos, se o hospital, por exemplo, a Secretaria da Saúde, pela resolução do Ministério, já poderiam fazer, né? Não necessita necessariamente de lei municipal. Então, acho que a pressa é atendida em função disso, né? A resolução do Ministério da Saúde já é vigente. Mais um motivo para a gente agilizar. Passamos ao ponto dos assuntos gerais, que o vereador Moser pediu para que a gente pudesse analisar o PL 50, que entrou na semana passada, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo
a empresa gráfica Cometa Limitada. Então, já coloco esse assunto na pauta dos assuntos gerais e peço para o vereador Moza fazer a leitura da justificativa. Justificativa ao projeto de lei número 5022. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos à Casa Legislativa o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo à empresa gráfica Cometa Limitada, inscrita no CNPJ 91 154 666 000150, consistente em 140 horas máquinas de serviço, respeitando o limite de R$ 28.000, nos termos da Lei 6.720/2001. O incentivo a ser autorizado contribuirá para as obras de construção de um pavilhão industrial de 1.667 metros quadrados de área construída. No total, segundo o estudo apresentado até junho de 22, a empresa investirá R$ 4.600.000 para ampliar suas atividades. Cumpre ressaltar que, com base no valor adicionado fiscal VAF 2020, a empresa está entre as 20 maiores empresas de Lajeado. Além disso, importa mencionar que o requerente é uma empresa bastante tradicional do município, fundada há mais de 50 anos. A Gráfica Cometa é referência em seu segmento no Rio Grande do Sul. Seus principais clientes são empresas industriais do ramo metalúrgico, higiene e limpeza, bebidas, farmacêuticos e outros. Ademais, cabe informar que o pedido foi analisado pelo CONDEM em 14 de 3 de 22, conforme consta na ata anexa, sendo aprovada a concessão de incentivo na quantidade de 140 horas máquinas para a realização do serviço de terraplanagem, respeitando o limite de R$ 28.000. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa em regime de urgência, conforme artigos 41 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, prefeito Marcelo Calmo. Em discussão? Não havendo, então, em deliberação, na Comissão de Justiça e Redação, vereador Márcio. Pela legalidade e prosseguimento do projeto, vereador. Acompanho. Eu também. Demais comissões entendem competência? Finanças e Orçamento, meu voto pelo segmento. Perfeito. Então, pelo segmento. Algum outro item nos assuntos gerais? A palavra está à disposição dos colegas. Eu achei que tinha mais dois. Eu tinha pedido 50. Não, mas não tem mais. Terminou a lista? Tem mais dois que entraram semana passada, mas aí esse não tem prazo. Dos 50 está de acordo. Né? Sim. Mas Eu eu achei que, também? eu achei que esses dois. Não, mas eu achei que esses dois iam ser analisados hoje. Não. Só se tu quiser pedir acordo. Então, não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a reunião das comissões permanentes. Uma boa semana a todos.